Olá, meu nome é Camila Maria Leal dos Santos, eu sou do Polo de Saquarema. Quanto à primeira questão sobre quando eu considero ter aprendido algo, seja lá qual for o assunto, o tópico, eu após assistir aulas, videoaula presencial, fazer leituras sobre o assunto, eu preciso fazer um resumo e escrever ao menos 3 vezes esse resumo. Após isso, eu começo a falar sobre como se estivesse explicando a alguém, como se eu estivesse ensinando a alguém. Eu treino isso essa é a minha estratégia e é assim, a partir daí que eu acho que eu adquiri algum conhecimento. Em relação a considerar que alguém tenha tido um aprendizado sobre algo. Quando essa pessoa consegue falar com clareza, explicar, ensinar, se expressar com facilidade sobre um determinado assunto. Para eu falar com facilidade sobre determinado assunto, eu preciso dessa estratégia que eu comentei. Para mim é extremamente necessário eu escrever e depois treinar como se estivesse ensinando. A questão 2 sobre os fatores pedagógicos. Eu acho que todos os 10 fatores, além de importantíssimos, todos eles têm as suas dificuldades. Mas eu acho que nos dias de hoje, tem 2 fatores que são bem difíceis de serem trabalhados. Um, principalmente pela questão do outro, que são presença de liderança do professor, vou explicar, e o apoio e a participação dos pais. Eu acho que nos dias de hoje, o professor, muitas das vezes, não pode ser um líder em sala de aula. As pessoas acham que o professor está ali para fazer tudo, mesmo com a escola falida do jeito que a gente vem vivenciando. Acham que além de passar para o aluno a aquisição de conhecimento, tem que educar de forma que deve ser feito dentro de casa. E aí eu acho que isso, a questão do apoio e a participação dos pais prejudica. Eu acho que são 2 fatores bem externos. 2 fatores bem externos não. Um fator bem externo que é o pai, o fator familiar. Ao invés de termos um apoio e a participação deles, eles acham que basta colocar os filhos nas escolas e que ali tem que fazer tudo. Eles dentro da própria casa não impõem regras, não impõem limites, acham que o professor tem que fazer isso e ao mesmo tempo não permite que o professor seja um líder. Vou exemplificar com um caso próximo. Eu sou responsável do meu primo e ele estava num período sem copiar nada, eu fui no colégio e fui conversar como ele estava, sabia que ele era do grupinho terrível e pedi que fossem um pouquinho mais firmes no sentido de: opa, não copiou matéria? Vai ficar um tempinho aqui no recreio. Opa, não copiou matéria no final da aula? Vai ficar um pouquinho, vai passar um pouquinho da aula. Vamos copiar? Ao menos fazer o trabalho de sala de aula? E a resposta que eu tive foi que não podemos prendê-los no recreio. Não podemos prendê-los um pouquinho da hora para obrigá-los a copiar, para obrigá-los a fazer, mesmo eu dando total aval para que isso fosse feito. Hoje em dia não é permitido que os professores sejam um pouco mais rigorosos em sala de aula. Então eu acho que esses 2 fatores pedagógicos estão bem difíceis por isso. Pela participação e o apoio dos pais, que deveria ser de uma forma e não é.